Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da FLZ4 Consultoria, pontualmente 8 horas. Hoje nós estamos entrando na nossa 10ª live, né? Onde nós temos hoje uma temática extremamente interessante sobre construção de raciocínio clínico. Então a temática se intitula como Bases da Construção de um Raciocínio Clínico a partir das doenças coronárias. E nessa live de hoje nós temos o prazer, né, de ter aqui com a gente a professora doutora Renata Teodoro. Oi, Renata, tudo bem? Boa noite, é um prazer ter você aqui com a gente. Oi, Lê, boa noite. Olha, uma honra, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada e muito feliz de verdade. Obrigado, Rê. Deixa eu fazer a apresentação da Renata, né? A Renata, ela é fisioterapeuta, ela, no seu currículo, ela é pós-doutora em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, doutora e mestre, né, em ciências pela disciplina de pneumologia da Universidade Federal do Estado de São Paulo, né, a Unifesp. Ela é especialista em fisioterapia respiratória e terapia intensiva, também pela Unifesp, especialista em pneumofuncional e fisioterapia hospitalar pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Ela é professora titular dos cursos de pós-graduação em saúde da Universidade 9 de Julho, pesquisadora do Departamento de Medicina, também da Universidade, da disciplina de pneumologia da Unifesp, diretora da Valor e Vida Cuidadores, idealizadora e professora da plataforma digital Clínica Play. Então, perceberam que hoje nós temos aí uma convidada de grande expressão, uma convidada aí de grande experiência na área. E hoje, né, a nossa temática, nós vamos falar aí sobre a base da construção do raciocínio clínico a partir, né, das doenças coronarianas. Então, para nós iniciarmos aqui no dia de hoje, eu queria fazer uma pergunta, né, para você, antes da gente passar a sua apresentação. Você acha, assim, o que você pensa, né, na sua experiência, raciocínio clínico, né? Então, assim, é claro que você vai abordar, né, hoje para os nossos convidados aí, mas qual a importância do raciocínio clínico? Bom, primeiro que é uma temática muito cara para mim e está sendo muito difícil levar isso para as pessoas, porque, de maneira geral, as profissões em saúde, todas elas, médica, medicina, a fisioterapia, a enfermagem, a biomedicina, nós estamos tendendo a um tecnicismo no Brasil e no mundo, né? Muito embora as práticas sejam baseadas em evidência, mas a gente acaba se preocupando muito com a evidência que nos respalda no fazer, né, em ir lá, colocar a mão e desenvolver, enfim, um tratamento XPTO, sem associar a pessoa com a patologia e entender que a gente não está tratando uma doença, a gente está tratando uma pessoa. E isso, Lê, é indiferente da área que você está atuando. Independente de você estar lá na terapia intensiva com o doente grave, no ambulatório com o doente que às vezes é grave também, em casa, no home care, não interessa, né? Se você é da ortopedia, da ginecologia, se você não consegue consolidar o raciocínio clínico, associando, costurando conhecimentos, muito provavelmente a base do seu diagnóstico vai estar plégico, vai estar falsa, faltando pedaço, e, portanto, a conduta também não vai estar adequada. E isso traz para a gente um problema extremamente grave, que é trabalhar sem resultados, né? Sem resultados palpáveis. Uma das coisas que a gente pleiteia, e todos os conselhos, não é só o da fisioterapia, né? Com relação a valores, a cobrança, a valorização financeira e profissional da classe, e uma das coisas que a gente escuta é que a gente não tem indicadores, né? E isso em Uhum. nenhuma área da nossa atuação. É muito difícil indicadores em saúde. Então, a partir do momento que você consegue organizar, né, ter um mapa mental
do raciocínio clínico, você consegue entregar onde eu quero chegar com o meu paciente, porque nem sempre aquilo que eu quero para o meu paciente é o que o dono do convênio quer, é o que o dono do plano de saúde quer, entende? Perfeito. Só que eu preciso entregar alguma coisa mais objetiva, porque para ele transforma-se em dinheiro, vamos dizer assim. Mas a gente precisa delinear melhor. O que é melhorar o paciente? Falar, olha, mas o paciente melhorou. Ótimo, tá bom. Para mim, né, a minha visão clínica eu melhorei, mas eu preciso ter alguma coisa mais objetiva em relação a isso. E às vezes nem a gente sabe o que a gente quer de fato. Então é nesse sentido que a gente pensa o quão é importante o raciocínio clínico. E só para fechar essa primeira parte, a gente tem um problema muito, muito severo na nossa educação chamado MEC, né? Que nos aliena ao ENAD. Então, as disciplinas elas são extremamente engessadas, elas não são adequadas ao que a gente tem de mais moderno. Esses dias eu estava vendo a última prova do ENAD de fisioterapia, tinha questões que já a ciência já provou que não existe mais, que não tem nenhuma relevância determinadas condutas e que o MEC ainda cobra. E a gente não costura as disciplinas. Então, assim, às vezes, quando eu vou dar aula e eu volto na fisiologia, os alunos falam, nossa, mas vai voltar? Não, peraí, se você não sabe o que é normal, como você sabe o que é doente? Então, a gente não consegue fazer essa costura interdisciplinar, transdisciplinar, né? Eu sinto muita falta. E eu percebo com os colegas, né, com as pessoas que conseguem organizar melhor esse raciocínio, hoje em dia se estuda o raciocínio clínico, como desenvolvê-lo de uma maneira mais didática e pedagógica, isso muda, né, a configuração da tua atuação, independente da tua formação na área de saúde. Não, perfeito. E você abordou nessa sua fala, você tocou num ponto que eu acho muito interessante. Falo, né, da minha experiência administrativa como gestor. Eu acho que se as fontes pagadoras tivessem uma preocupação maior com o desenvolvimento desse raciocínio clínico, e não só no custo, né? Isso. Eu acho que nós conseguiríamos mudar alguns paradigmas e transformar o que eles chamam de custo em efetividade. Exato. Né? Então, assim, puxa, perfeito. Deixa eu colocar aqui a sua apresentação, deixar aqui Tá bom. prontinha. Rê, agora é com você. Então, bora lá. Bom, primeiro quero deixar aí o pessoal super à vontade para perguntar. Enfim, se ficar alguma coisa meio obnubilada, né? Eu falo pelos cotovelos, todos os poros, vocês vão ver. Então, fiquem muito à vontade a participar, a perguntar. Estou aqui à disposição de verdade, tá bom? Eu escolhi, na verdade, né? Nós discutimos um pouco, Lei e eu, usar as doenças coronarianas para exemplificar essa construção do raciocínio clínico, porque parece que é tudo muito subjetivo, né? Então, a grande maioria das pessoas, quando eu falo em raciocínio clínico de qualquer coisa que eu abordo, as pessoas não entendem o que eu estou falando, né? Então, a sensação é, o que eu tenho que somar para tratar o meu paciente? E, na verdade, o raciocínio não é um talento, né? Você não precisa nascer com isso. Não, muito pelo contrário. A gente desenvolve o raciocínio clínico a partir das evidências, associando o que você encontra, né, de melhor na literatura com o beira-leito. Né? Então, o que eu preciso enxergar a ciência na pessoa que eu estou tratando. Senão não faz sentido. Né? Quando a gente fala em prática baseada em evidência, as pessoas vêm muito com números, com estatística, a gente estava até falando um pouquinho a respeito disso agora há pouquinho, né, Lê? E o quanto isso para a gente não é palpável, né? E aí vem sempre uma fala, né? Ai, mas e a minha prática clínica? Se a sua prática clínica for respaldada pela ciência, ela tem valor. Então, quando a gente fala em raciocínio, a gente tem que pensar que existe uma sucessão de dados que a gente precisa correlacionar para chegar numa tomada de decisão clínica. E a tomada de decisão, ela vai desde o que eu falo que é o diagnóstico, e entendam que o diagnóstico da doença, né, ela é igual para todas as profissões. Não interessa se você é médico, enfermeiro, fisioterapeuta. O DPOC, ele tem diagnóstico de DPOC pautado em determinadas diretrizes que foram estudadas exaustivamente para que a gente pudesse ter isso como ferramenta.
Agora, eu preciso trazer para minha profissão, para aquilo que eu tenho de ferramenta, esse diagnóstico para entender quais são os instrumentos que eu posso utilizar diante desse quadro. Eu vou dar um exemplo desse DPOC mesmo. Por exemplo, então, o diagnóstico de DPOC ele é pautado aí na espirometria, na sensação de falta de ar do paciente. Esse é o diagnóstico. Para o médico, ele vai entender, bom, então eu vou ter que entrar com anti-inflamatório, eu vou ter que tentar melhorar o broncoespasmo. Para o fisioterapeuta, eu tenho que pensar no funcional, né? Então, o que é de alteração cinético-funcional que esse paciente me traz e que eu posso melhorar a condição dele quanto doença e quanto doente, né? Para o nutricionista, sem respaldo nutricional, esse doente não melhora do ponto de vista de reabilitação e até tem medicação que não tem boa atuação. Para o biomédico, enfim. Então, a gente vai usar o raciocínio clínico como ferramenta diagnóstica, terapêutica e prognóstica. E lembra que o remédio que você aplica no paciente depende da tua formação de base, é claro, mas esse remédio, ele não é somente farmacológico. A gente tem uma formação muito médico-centrista, né? E a gente acha que remédio é droga. Não. Droga faz parte de um arcabouço de instrumentos terapêuticos que eu tenho, mas quando eu falo em fonoterapia, eu estou falando de remédio, quando eu estou falando de nutrição, estou falando de remédio, fisioterapia é remédio também. Então, como que eu aplico o remédio que eu tenho como instrumento na minha formação? É disso que nós estamos falando. E aí, algumas dicas aí para a gente raciocinar, sabe? A respeito dessa configuração do raciocínio clínico, né? Uma coisa é como o paciente te procura, a outra é como você procura a doença. Então, muitas vezes o paciente procura por falta de ar. Falta de ar pode ser um caminhão de coisa, inclusive nada, né? Porque pode ser uma condição psicológica naquele momento. E aí que você vai direcionar o seu inquérito, né? A sua anamnese, o seu exame, para entender o que a doença está te contando. O doente te fala uma coisa, a doença te fala outra. Aí, a ordem dos fatores alteram o produto. Quer ver um exemplo? Olha, se eu tenho um paciente que teve trombose venosa profunda e depois de 3 dias ele tem acidente vascular encefálico isquêmico, eu vou achar que a trombofilia que levou ele a ter uma trombose venosa é a mesma causa do acidente vascular isquêmico. Então, aquele mesmo trombo que entupiu lá uma veia profunda pode ser o mesmo, né, agente causador de uma obstrução de uma artéria central que levou ao acidente vascular isquêmico. Agora, se eu inverter, meu paciente teve um acidente vascular isquêmico, tem uma sequela motora, está acamado, e aí ele faz uma trombose venosa profunda. Eu já não vou raciocinar dessa forma. Eu posso achar que agora a trombose venosa é pela condição de imobilidade que ele está decorrente da sequela do AVC. Né? Porque a gente sabe que a imobilidade é um dos fatores que pode predispor aí a agregação plaquetária e a um novo evento embólico. Então, a causa muda, a ordem dos fatores altera completamente o produto. Então, a gente tem que organizar a cronologia dos fatos, porque você consegue correlacionar com a fundamentação patológica de cada evento, né? E lembra sempre, ó, você não está tratando uma doença, você não está tratando a trombose venosa, né? Não é a perna o problema. Você está tratando uma pessoa que teve um evento embólico. Agora, o que pode ter predisposto isso? Quais são as correlações, né? Tanto da causa quanto dos efeitos desse evento? Então, eu preciso organizar isso melhor aí quando estou desenvolvendo esse grande quebra-cabeça que é compreender o doente, né? Outra coisa, um monte de situações me trazem um conjunto de sinais e sintomas, alterações laboratoriais que me levam na trilha diagnóstico. Agora, a falta desses dados, né? Às vezes o paciente não apresenta o sintoma XPTO, não descarta o diagnóstico. Vamos dar um exemplo das doenças coronarianas que nós vamos abordar. Então, a gente já pensa, né?
Pré-cordialgia, que é a dor anginosa, é um sinal, é um sintoma importantíssimo para eu entender que meu paciente está com um evento coronariano agudo. Ele pode estar infartando, né? Uma dor torácica, uma dor anginosa. Agora, tem doente que tem infarto silencioso, sem dor. Né? Tanto que a American Heart Association hoje entende que se o paciente tem mais de 3 fatores de risco e mais 3 sintomas clínicos de evento coronariano, eu tenho que procurar enzimas e tem que correr eletro. Então, a ausência de um sinal, um sintoma, ou de uma alteração laboratorial, não me permite descartar diagnóstico. A presença desses dados me ajuda, entende a diferença? Outra coisa, os exames complementares, eles são complementares, eles não são definidores, né? A gente acaba sendo tão tecnicista que nós estamos nos tornando ledores de exame. Exame sem clínica, gente, não funciona, né? Assim como a clínica, muitas vezes, necessita de exame. A gente pratica uma saúde muito cara no Brasil. Porque a pessoa vai no profissional e ele vai pedir raio-x do pé, tomo do abdômen, ultrassom da cabeça, e ali vai uma quantidade enorme de exames que, se ele tivesse uma trilha diagnóstica, né, um raciocínio clínico organizado, ele pediria um ou outro exame para confirmar ou para descartar a suspeita clínica dele. É claro que existem doenças que nos confundem, que não traz um conjunto de sintomatologia adequado, que nos leva a pensar em 7 milhões de coisas, mas isso é a exceção. Não é a regra. 90% das patologias que a gente tem, tanto ambulatorial quanto no pronto-socorro, elas são diagnosticadas com uma boa anamnese, exame físico, 1 ou 2 exames, laboratoriais e de imagem, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente encarece a nossa saúde, né? E a população está tão acostumada com isso, que a minha mãe mesmo, se ela for no médico e ela não trouxer um calhamaço de pedido de exame, ela fala, nossa senhora, mas ô médico ruim, né? Será que era ruim? Vou até pegar esse seu gancho, né? Eu coordeno um MBA, dou aula também em alguns alguns programas de pós-graduação na área da gestão, e dou aula para médicos também. E quando eu tenho essa falo, olha, os médicos são leitores de resultados e prescritores de receita. Olha, aí eu ainda uso até, nossa, eles ficam malucos, né? Eu ainda até falo, uso um exemplo, né? Porque às vezes eu pego uma turma mista, eu falo, poxa, alguém aqui já foi até algum hospital, né? Num pronto-socorro, seja lá qual for, independente, e o médico fez uma avaliação, virou para você e falou: olha, você vai para casa, chá de erva doce e uma boa noite de sono, que você vai melhorar. Então a gente tem essa, como você falou, perfeito, essa trilha de raciocínio é perfeita. O que eu vejo, Rê, não sei se eu estou errado, complementando essa sua fala, nós temos um problema de ordem cultural. Sim. Onde hoje, se você vai, o usuário do serviço, né, o paciente, se ele vai até um hospital e ele sai de lá sem, no mínimo, um exame, um simples raio-x e uma receita de alguma coisa, o hospital não é bom, o médico não presta, né? Então, é muito ruim, porque eu vejo que essa nova geração dos médicos, essa nova leva de formados, eles estão muito mais abertos a exatamente isso que você está falando. E sabe, Lê, a gente está tratando coisas que são do humano, sabe? Que não são patológicas. Hoje a criança não pode brincar, porque ela é hiperativa, daí você dá Ritalina. A pessoa não pode sentir tristeza, porque ela está deprimida, dá antidepressor. E assim por diante. Então tem uma série de coisas que são manifestações da idade, são manifestações da fase, e que talvez uma noite de sono e um chá resolve, você vai medicar. E muitas vezes o profissional sabe que não, ele está fazendo um efeito placebo ali da medicação. Ele sabe que não vai mudar em nada, mas ele não quer discutir, sabe? Eu vejo muito isso na pediatria. Quantas viroses o médico dá antibiótico? Que não é para dar, né? Só que assim, a mãe enche tanto o saco, que ele fala, tá bom, vou dar amoxicilina e vou mandar para casa.
Então é muito complicado, né, a gente ter essa medicina. Eu tive uma experiência com alguns médicos cubanos, e a gente tem aí uma péssima impressão, mas ela é muito distorcida, porque eles não sabem de nomes de medicação por conta da abertura comercial. Então eles sabem, não é nem o nome genérico, porque nome genérico também é nome comercial. Eles sabem o nome do sal, o nome da base, eles não, né? Então para eles é muito difícil assim transformar isso em nome comercial em outros países, mas eles sabem medicina. A gente tinha um paciente lá na Pneumo, tinha porque ele nem foi mais, e ele entrava em crise de broncoespasmo de manhã, mas broncoespasmo severo, fizeram 7 milhões de exames no menino e não achavam, sabe, o que desencadeava, tudo bem que ele era um asmático, mas não era para ser assim, né? Aí um dia o Juan demorou para chegar, e aí ele chegou todo feliz da vida lá no Hospital São Paulo. Aí ele falou, não, fui na casa do Rodolfo, que era o paciente. Como assim você foi na casa do paciente? Você é louco? Ele passa mal em casa, não é no hospital. Então tem alguma coisa na casa que está fazendo ele ter crise. E aí era uma substância que tinha no creme dental. Olha que louco. Ele colheu gasometria e um hemograma para ver linhagem de defesa. O menino escovou os dentes e começou a ter dispneia. Ele pediu para não fazer nada, acordar e esperar ele chegar. E aí foi o que o paciente fez. E ele ficou observando. A hora que escovou os dentes, ele começou a perceber que ele entrou em broncoespasmo. Colheu o gaso, colheu um marcador lá, pronto, estava ali. Era uma substância do creme dental. Não tinha que medicar, não tinha que nada, só trocar o creme dental. Então, esse exemplo para mim foi muito emblemático, sabe? Do quanto a gente é invasivo sem de verdade raciocinar clinicamente o paciente, né? E era tão óbvio, né, que o problema estava lá na casa e não no exame de sangue, né? Que a gente não ia achar no exame de sangue. Não, perfeito, nossa, perfeito esse raciocínio. E que case esse, né, de resolutividade, uma coisa tão simples, né? Muito simples, né? Muito simples. É que lá também, né, tem muita essa coisa da medicina de família, do médico de família, né? Então eles trabalham muito mais com prevenção do que com essa medicina cara que a gente tem aqui no Brasil e no resto do mundo, né? A gente tem uma medicina caríssima, a gente não perde para ninguém alta complexidade, mas a gente não trata da nossa saúde básica. A gente está vendo isso na pandemia, porque já que na pandemia, tá bom, a alta complexidade, o doente que fica grave é uma coisa. Agora, a gente não sabia lavar a mão, a gente não sabia medidas, né, peraí, doença infecto-contagiosa a gente tem desde que o mundo é mundo, e a gente não sabia por EPI. Então, assim, porque a gente não consegue raciocinar clinicamente de fato, entendendo que a correlação da doença, ela se manifesta de acordo com uma série de fatores do paciente, da pessoa, né, do ser humano, e que enquanto a gente não respeita isso, a gente não trata de fato, né, a gente não entende, e outra coisa, muitas vezes a gente não vai tratar coisíssima nenhuma, né, a gente também vem de uma formação que tudo trata, e aí quando você vai falar de paliativo, nossa, você quer matar meu pai, né, e assim, aliás, as pessoas nem sabem o que é paliar, o que é paliar alguém. E assim, a partir do raciocínio, você consegue entender as adaptações do corpo, né? Que eu não vou conseguir voltar mais o coronariopata, por exemplo, para a fisiologia do Guyton. Ele vai ter a fisiologia do coronariopata, acabou, não é mais aquilo. Eu vou ter que respeitar isso, né? Mas tudo isso é essa trilha, sabe, que o raciocínio clínico pode trazer para a gente, né? Uma coisa que a gente fala, né, além disso, é exatamente a impaciência do paciente, ela é extremamente importante, porque ela mostra para a gente o quanto a doença impacta na vida dele de fato. Sim. Se não for uma coisa tão impactante, ele aguenta. Então, a impaciência do paciente, ela também é um dado dentro da linha de raciocínio clínico, né? E aí, essa trilha aí, ela acaba auxiliando a gente a se reorganizar enquanto profissional. Não basta saber um monte de consenso, se você não respeita essas etapas, né? Quer ver? Tem aqui mais algumas coisas, né? Os exames de imagem, né? O raio-x de tórax, por exemplo, ele é a extensão do seu exame físico. Então a gente pede imagem como se fosse descobrir, não, pera, tem coisa que a minha visão a olho nu não consegue enxergar, mas a imagem ela é a extensão do exame físico. Então, se eu tenho uma alteração
que não é condizente com o que eu tenho de resto, peraí, eu vou ter que repensar na imagem, né? Tem um livro da AMIB, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que fala, cuidado com a monitorização, porque você vai dar alta para o doente grave e vai deixar internado um doente que deveria ter tido alta. Porque se a gente só interpretar a monitorização e não olhar o doente, quantas vezes ele está ótimo e estável? Tá lá, beleza, pressão arterial linda, tá tudo maravilhoso. Isso num ambiente de terapia intensiva, né? Mas ele está com a pressão boa porque ele está cheio de droga, ele está oxigenando bem porque ele está em ventilação mecânica, e cheio de suporte. Agora, se você lê o exame tá bom. Né? Então, assim, não existe uma coisa sem a outra. Pensa que a imagem, ou mesmo o exame laboratorial, ele é uma extensão. Então, ele só confirma ou descarta, né? Então, exatamente. Não é um critério único de diagnóstico, né? E outra coisa, tem uma máxima aí, doutor Guzmão, que é um dos precursores dessa história de raciocínio clínico, que as mãos e pés do paciente podem te dar mais informação do que uma ausculta pulmonar. Isso vale, por exemplo, para pulmão, mas não é só para pulmão, não, para qualquer patologia. Às vezes você olha a mão do paciente, está com baqueteamento digital, aquele dedo desse tamanho, parecendo uma cabeça de cobra, né? E você ausculta, a ausculta está limpa. Aí você fala, pera, não, eu vou ter que pesquisar melhor isso aqui, porque ninguém faz baqueteamento digital à toa, não vem do nada. Só que dependendo do momento que você pega a pessoa, não tem ausculta pulmonar mesmo, ela tá limpa, né? Não tá em crise, ela tá limpa. E eu não posso descartar essa informação. Então, assim, olhe a pessoa como um todo, porque o corpo é integral, é uma engrenagem. E que sempre um sistema ou vai tentar compensar a alteração do outro, ou vai descompensar junto, né? Porque existe uma sucessão de causa e efeito. E que se eu não sei fisiologia e anatomia, para construir o raciocínio clínico, eu não consigo entender essas alterações. Aqui é só uma animação a respeito do aparelho cardiocirculatório, para a gente entender que, por exemplo, falar de coração não é só de coração. Eu vou ter que falar de tecido sanguíneo, eu vou ter que falar de todas as artérias e todas as veias, inclusive a configuração citostológica dela, porque muda completamente, né? Não dá para falar de coração sem passar pelo pulmão. Eu brinco que o pulmão é o jardim pantanal do coração. Para quem não conhece o jardim pantanal aqui em São Paulo, quando chove, eles abrem a comporta do Tietê e alaga tudo lá no Jardim Pantanal, né? Que é para não alagar a Zona Oeste. Por isso que não teve quase mais enchente no Tietê. Então o coração entra em falência, você encharca o pulmão. Por que que isso acontece? Se eu não entendo correlação entre órgãos e sistemas, eu não consigo entender essa variável. Tem paciente que infarta e faz insuficiência renal. E aí os caras ficam procurando a causa da doença renal. Para, né? Se eu diminuo o débito cardíaco e a perfusão renal, eu posso ter uma isquemia renal e ter insuficiência renal aguda e talvez crônica, dependendo do grau de perda, né, de tecido renal que eu tenha. Então, assim, a anatomia salva a nossa vida, né? A gente precisa entender as correlações entre órgãos e sistemas, que podem ser por vias diretas ou indiretas, através de ação hormonal, enzimática, mas que existe uma sucessão de causa e efeito. Então, quando a gente raciocina dessa maneira, você para de tratar a doença e pensa no todo, porque você vai mexer em múltiplos órgãos e múltiplos sistemas. Por exemplo, na doença arterial coronariana. As coronárias é aquele conjunto de vasos, né, que fazem a perfusão do nosso músculo cardíaco. Então, se eu não sei fisiologia, já começa a me dificultar a vida. Então, tem que saber a anatomia coronariana, saber que, embora o coração esteja cheio de sangue, ele não se nutre desse sangue, né? Quem faz a nutrição miocárdica são as coronárias. E um dado extremamente importante. Eu fiz curso de eletrocardiograma com o doutor Enéas, lá na USP. Olha como eu sou idosa, não devia contar isso não, porque dá para saber a idade da pessoa, né? Mas o coração, ele é um órgão único, exatamente porque ele é o cara que não depende do encéfalo para gerar e conduzir pulso elétrico. Então, independente de eu ter problema ou não no marcapasso fisiológico, que é realmente o eixo de produção e condução elétrica cardíaca, eu tenho que saber que qualquer coisa que aconteça no coração vai trazer alteração de ritmo, inclusive falta de sangue, já que para gerar atividade elétrica, ele faz por bomba de sódio e potássio, bomba de cálcio.
bomba de sódio de potássio e bomba de cálcio, aquilo que você odiava no primeiro ano lá da faculdade, na aula de fisiologia, e aí a professora falava, olha, sai 3 sódio, entra 2 potássio, e eu enxergava ela sendo crucificada nesse momento, porque eu não conseguia entender nada do que ela estava me falando. Até que um dia eu fui tentar entender eletrocardiograma, e eu falei, uai, tá faltando um negócio aqui para eu entender como que ele gera eletricidade sozinho, sem encéfalo? Peraí, tem coisa errada, né? E aí eu tive que voltar lá no primeiro ano da faculdade e estudar a bomba de sódio de potássio ATPase para entender a eletrocondução cardíaca. Aí eu entendo a doença arterial coronariana. Porque se as coronárias, quem perfunde, né, são os vasos que perfundem o coração, se eu obstruir uma coronária, não chega sangue, não chega oxigênio. Sem oxigênio, eu não consigo ter fosforilação oxidativa, que me dá 95% do ATP que eu preciso no coração para fazer bomba de sódio e potássio para produzir e conduzir pulso elétrico. É por isso que o doente que tem uma doença coronariana faz arritmia. Você pega a doença no eletrocardiograma. E eu não conseguia entender isso. Eu falava, uai, meu negócio foi lá uma obstrução na coronária. Tá bom que pode ter necrosado o músculo, mas por que que isso aparece no eletrocardiograma? Ele não nasceu com arritmia, né? Então, se eu não volto lá na fundamentação do raciocínio clínico, eu não consegui entender isso. Entender que a posição da coronária obstruída muda completamente a história do meu doente, né? Porque a gente sofre microinfarto todo dia, não tem jeito. Olha a conta bancária, dá uma liberação de adrenalina, você dá uma infartada, né? Toda hora. Mas não morre por isso, não vai ter uma isquemia grandona, uma necrose. Agora, se pega uma coronária grandona, né? Que irradia e que tem um monte de raízes, pronto, eu posso ter uma triatrial porque a obstrução tá aqui, ó. Pegou essas 4, né? E aí, geralmente, esses infartos são aqueles que o doente, a gente fala, infarto fulminante, né? Outra coisa, né, gente, que não tem ameaça de infarto, né? Toda vez que o pessoal fala para mim, o paciente chegou com uma ameaça de infarto, eu imagino um monstro com uma placa na testa, e infarto, fazendo bu pra pessoa, né? Então, assim, eu tenho uma obstrução coronariana que pode ou não ter, né, tido a necrose. A isquemia teve, senão não teria dor. Então, não tem ameaça de infarto, não tem comedo de pneumonia. Então, quando eu tenho a patologia nas bases da construção do raciocínio clínico, eu entendo a doença numa configuração geral. Ó, eu já tive que saber a anatomia, eu já tive que entender da fisiologia da coisa. E aí eu tenho que entender a patologia. Porque, por exemplo, no caso de uma obstrução coronariana, de maneira geral, as pessoas infartam, né, por placas de gordura, placas ateroscleróticas. Essas placas elas podem formar em qualquer área do corpo e migrar para a coronária, ou mesmo se formar na coronária. Mas e daí, né, que ela obstrui o fluxo sanguíneo? Ela obstrui o fluxo sanguíneo e aí que o coração é um dos órgãos que mais gastam energia. Aquela energia lá que a gente produz pelo ATP, pois é, o coração gasta pra caramba e ele não tem reserva. Então, faltou, lascou-se, né? Eu não vou conseguir fazer bomba de sódio de potássio ATPase. A membrana fica muito permeável e ela rompe e necrosa. Então, se eu não sei patologia, eu não vou entender. Por exemplo, olha lá, obstruiu a coronária, eu tenho depressão de ATP, e aí com isso as células têm uma ruptura da membrana, acontecem lesões por radicais livres. Essas lesões por radicais livres estouram o cardiomiócito, que libera enzimas que estão guardadas dentro dele. Então, por isso que o exame laboratorial que me mostra infarto são as enzimas cardíacas, porque elas estão guardadinhas dentro do cardiomiócito. Elas só vão ser liberadas quando eu tenho ruptura dessa membrana. E aí vai aumentar as enzimas específicas, que é a creatinofosfoquinase, fração do coração, as troponinas. Então, nesse momento, eu pego elas elevadas do sangue, não deveria ter, né? Só tem quando rompe. E aí, por conta da liberação das enzimas, o seu sistema imunológico fala: eita, tá zoado lá o negócio, vou ajudar. Manda um monte de mediador químico inflamatório, como as histaminas, óxido nítrico, prostaglandina 2 e tem influxo de potássio. Aí, exatamente pelos mediadores químicos inflamatórios, tem dor, inflama. A dor anginosa acontece aqui, ó. É nesse momento que o paciente começa a ter dor. Ó, histamina, óxido nítrico, você tem, por exemplo,
num processo inflamatório de sinusite, que dá aquela dor de cabeça terrível, é porque tem liberação de histamina, é a mesma mediadora, a diferença é o local. Então, que momento que o meu paciente sentiu dor? Foi aqui, né? Agora, se ele não tem uma boa condução de inervação recíproca, dependendo da área do coração que pegou, ele pode não ter a manifestação dolorosa típica, né? Tem gente que tem dor de estômago e está infartando. E quantas vezes as pessoas tomam ranitidina no PS e voltam para casa e terminam de morrer, né? Porque o cara não considerou o evento coronariano. Só porque ele esqueceu que o ápice cardíaco, a ponta do coração está bem em cima da bulha gástrica. Então, se infartar ali, dor visceral não tem localização, vai ter dor de estômago, né? E aí, se não tem outras correlações, o cara manda para casa sem colher enzimas. Hoje em dia, menos, por conta do consenso. Mas quantas vezes a gente já deve ou ter visto ou conhecido alguém que passou por uma história dessa? Dor nas costas, né? E o cara não correlacionou a clínica do paciente, não raciocinou clinicamente, né? E aí vai ter arritmia, porque esse influxo de potássio altera a bomba de sódio e potássio. E a condução elétrica do coração depende da bomba de sódio e potássio. Então, a gente vai pegar no eletrocardiograma, né? Essa coronária aí obstruída, eu preciso desobstruir, porque ela vai continuar impedindo o fluxo de sangue, e eu posso perder mais área do miocárdio. E por que é o miocárdio tão importante? Às vezes você faz anátomo patológico, não foi só o miocárdio que infartou, pode ter pegado endocárdio, epicárdio, um monte de cardio, né? Todas as camadas. Só que o miocárdio, ele é só responsável pelo inotropismo. Inotropismo é a força de contração do coração. Ele é literalmente o coração do coração, né? É o motor do coração. Então, quem dá a capacidade de bomba para o coração é o miocárdio. Quem trabalha mais, gasta mais, né? Então, por isso que uma obstrução vai acometer o miocárdio, muito embora o epicárdio e o endocárdio também necrose nesse processo. Só que é menos pior um epicárdio necrosado, endocárdio necrosado, né? O miocárdio que vai me trazer danos, sequela na função cardíaca. Então, tudo isso que eu estou falando assim é muito simples. Eu acho que a maioria das pessoas até sabem desses eventos, mas a nossa intenção é fazer a gente avaliar e identificar a doença sob um outro ponto de vista, né? Entender a sucessão de causa e efeito. Por que o doente teve dor? Por que subiu enzimas? Por que alterou o eletrocardiograma? Entende? E isso muda o seu diagnóstico e, inclusive, a velocidade que você faz um diagnóstico, né? Porque é o que a gente chama de hora ouro, por exemplo, das coronariopatias, que são as primeiras 6 horas, muitas vezes é silencioso, nem alterou enzimas ainda, mas eu preciso entender disso, para não mandar o doente para casa, sendo que ele está infartando, e se você entrasse com uma medida rápida, muito provavelmente ele perderia menos miocárdio e a sequela seria menor também, né? Então, a gente tem toda essa sintomatologia porque o coração, ele se garante, né? Ele é independente do encéfalo. Então, quando necrosa, ele também perde a sua função primordial, que é gerar potencial de ação. Potencial de ação, bomba de sódio e potássio. Não produz os vetores elétricos para condução elétrica, por isso que altera o eletrocardiograma. Ele não despolariza e não repolariza, né? Para ter potencial de ação, sístole e diástole, tem que repolarizar e despolarizar. Não vai ter contração, porque ali morreu, aquele pedaço que morreu não contrai mais, né? Malemar conduz o estímulo. Tem reações teciduais com liberação de mediadores de dor, daí a angina, e libera essas proteínas, aí, essas enzimas que deveriam estar guardadas lá no coração. Aqui é só para a gente ver um corte, né, transversal do coração na altura dos ventrículos, de um paciente que teve infarto agudo do miocárdio, aqui são as áreas necrosadas, né, e esse paciente depois teve remodelamento, evoluiu com insuficiência cardíaca, porque essa área, ela acaba tendo depósito de cicatrização. Então, toda lesão é tipo o ABC da lesão do nosso corpo, né? Tudo que machuca, não interessa se é articulação, se é o músculo, não interessa se é uma víscera, você vai inflamar,
vai ter perda tecidual, e aí você tem algumas vias. Pode cicatrizar, pode restabelecer ali, pode reparar, né? Ou pode literalmente ter perda tecidual e ter que fazer enxerto, por exemplo. E no caso de infarto, a gente remodela, então necrosa, as próprias enzimas que o coração libera reabsorve o tecido morto e ali você tem depósito de fibrose. Então o coração cresce, mas não é uma hipertrofia boa, né? É uma hipertrofia ruim, que diminui a força, o poder de bomba. Então, por isso que a gente tem que associar os dados clínicos aí, né? Dentro das doenças arteriais coronarianas, a causa é a mesma. Agora, muda o diagnóstico dependendo do momento. Então, na angina estável, é aquela dor que dá e passa. O que aconteceu? Obstruiu e reperfundiu. Ali, aquela obstrução devia ser pequena e foi embora. Então, deu a dor, mas não chegou a ter necrose, porque reperfundiu rápido. Na angina instável, é aquela que a dor fica e que qualquer movimento piora, né? Então, eu tenho uma obstrução parcial, ela não está completa, mas que qualquer aumento do trabalho cardíaco aumenta a demanda, aquela diminuição de fluxo traz uma piora da dor. Esse é aquele paciente que tem que correr para angioplastia, porque ele vai infartar, ele não infartou ainda, mas ele está com ameaço de infarto, né? Ele tem uma obstrução. E aí eu tenho dois tipos de infartos ainda. Depois disso tudo, ainda tem infarto com supradesnivelamento de ST, que é isso, alteração eletrocardiográfica da última porção da contração do ventrículo, né? Os ventrículos, quando contraem, forma um complexo de ondas chamado onda QRS. E a onda T é um período refratário que o coração dá uma descansadinha, né? Para o próximo ciclo. Então vai ter infarto que não supra, que essa onda não altere, e tem infarto com supra. O infarto com supra é hemodinâmica, tem que correr, reperfunde, angioplasta, porque ele vai fibrilar, aquele paciente que o pessoal chama de infarto fulminante, geralmente ele entra em fibrilação ventricular depois do infarto, porque são obstruções grandes e que pegam principalmente o ventrículo esquerdo. E ó, vamos voltar para a anatomia. O ventrículo esquerdo é o cara que tem que vencer toda a circulação sistêmica, né, para levar sangue para o corpo todo. Então, se ele lesiona, nossa senhora, nós estamos ferrados, né? Porque, afinal de contas, ele tem que ter força. E aí, os tipos de dor que a gente já falou, né? Angina estável, instável, infarto com e sem supra de ST. E aí, a caracterização da dor anginosa típica, cuidado, né? Se a gente não sabe clínica, a gente acha que só essa dor existe. Mas se a gente tivesse que descrever a dor anginosa, é aquela dor em aperto e queimação, que vai se estender para a região da mandíbula. Tem gente que tem dor de dente e está infartando, já peguei um senhor. Porque é vértice, né? A gente tem eixos no vértice cardíaco, são vetores físicos. Então a dor irradia e vai para a ponta do eixo. Aí, se é uma dor que pega esse vetor, dói lá na boca. E aí pode pegar algum par de nervo craniano, né, perto da condução, e a pessoa tem dor alveolar, dor de dente. Não é uma dor típica, né? Ela mandar para o dentista, né? E a pessoa está infartando. Ela, de maneira geral, irradia para o membro superior esquerdo, mas existem infartos atípicos que irradia para o membro superior direito. E região epigástrica, né? Pode ir para o estômago. Ou só estômago. Olha lá, mal-estar súbito. O nosso corpo, ele libera adrenalina absurdamente num ataque cardíaco. Fala, meu Deus, tô morrendo, acuda, né? E dá-lhe adrenalina, liberação adrenérgica pelo sistema nervoso simpático. Então, por isso que a pessoa tem aquela sensação de morte, sabe? Tem paciente que você pergunta, o que você tá sentindo? Ele fala uma agonia. É tão fácil diagnosticar a agonia, né? Procura lá no Google. O que quer dizer agonia, né? Você não vai achar. Mas é por causa da descarga adrenérgica. Então, mal-estar geral, falta de ar, sudorese fria e pegajosa, a pele fica pegajosa por conta da descarga adrenérgica. Né? O sistema nervoso está falando, nossa, tá bagunçado ali, tem que correr, e libera adrenalina. Náusea por conta do vértice, esse eixo cardíaco aí que bate lá perto do nervo vago, estimula vômito. A minha avó falava que se vomitasse, parava o infarto. Olha que maravilha, né? Era só enfiar o dedo na goela dos outros, acabava o infarto, né? Não é
é por conta do eixo mesmo. E síncope, que é aquela sensação abrupta, né? Ninguém fica infartando 5 meses, né? Ninguém fala, menina, mas eu tô com infarto, já faz 6 meses que eu tô com esse infarto e não sara, né? Pelo amor, não existe, ele é agudo, insidioso, né? Então a síncope é aquele mal-estar súbito que acontece sem ter grandes informações prévias, né? Olha lá, o exame físico pode estar normal. Olha a clínica, né? Que tristeza. Só que você tem que pensar, se tem fator de risco, eu não posso descartar infarto. Então, a ausência de um sinal, um sintoma, não me permite descartar um diagnóstico, né? Sudorese, palidez, hiper ou hipotensão, terceira bulha, né? Tem desdobramento de B2. E aí vamos voltar para a anatomia. As bulhas cardíacas, elas são decorrentes do fechamento das válvulas atrioventricular esquerda e direita, primeira bulha, e as semilunares, pulmonar e aorta, segunda bulha. Geralmente, essas válvulas fecham junto, então dá só 2 bulhas. Agora, num evento que altera a sístole e a diástole, por conta da arritmia, eu posso fechar em tempos diferentes. Então, eu posso fechar, por exemplo, a mitral primeiro, depois a tricúspide. Então, ao invés de eu escutar uma única bulha no primeiro tempo, eu escuto 2. Né, que é o fechamento da mitral e depois da tricúspide. A mesma coisa de desdobramento de B2, então pode ter até 4 bulhas, porque daí eu vou escutar o fechamento da aórtica primeiro e depois da pulmonar. Então preciso correlacionar a anatomia com isso, né? E por que isso acontece? Se tá tudo certinho, todo mundo faz sístole junto. Agora, se não tá, aquela área que está sofrendo pode ter um atraso na sístole. E aí tem um atraso no fechamento da válvula. Você vê como que a clínica, né, esse raciocínio, associar a interdisciplinaridade, te faz entender a doença como um todo, inclusive os sinais que ela te traz, né? Então facilita muito no seu diagnóstico. E sabe, gente, isso se configura números depois. Porque se você tira um paciente do infarto rápido, manda ele para reabilitação rápido, ele tem que ir. A gente ficava todo cheio de dedo, né? De tirar o doente da cama após infartado. Para tudo, não é mais assim que a gente pensa, né? Então, eu vou acompanhar enzimas, vou acompanhar o eletro, e se você é fisioterapeuta, você pode tirar o doente da cama no segundo pós-infarto, sim. Mas depende da clínica, depende do eletro, depende de como está a curva de enzimas cardíacas dele, entende isso? Então, se eu não consigo acompanhar esses dados, eu perco tempo. E aí, aquele paciente que eu podia já estar reabilitando, preparando ele para a capacidade funcional, eu demoro para reabilitar. Eu demoro para devolver ele para a vida, né? É uma pessoa que vai ficar mais tempo no INSS, lá na Previdência. Existe uma avalanche social aí. A gente pensa sempre no bem-estar, na melhora do paciente. Agora, se você fosse pensar numericamente, a economia que você faz é imensa para a sociedade como um todo. E óbvio, né, que o nosso pensamento é na pessoa, no sujeito ali. Mas se você for pensar no quanto, né, altera o ecossistema, é muito grande. Aí, os exames, eles vão complementar os seus achados clínicos, né? Então, olha lá, ó, a gente tem aqui um complexo QRS, aqui é a onda ST, tá vendo? Ela desce, né, a onda S, e aí tem um espacinho, a onda T. No infarto, ela vai subir, olha esse traçado de baixo, tá vendo? A onda S tá aqui, e ao invés de ter espaço, tem a onda T, ela sobe, né? Ó, ela vem aqui para cima. É isso que a gente chama de desnível, né? Ou supradesnivelamento do segmento ST. Aqui a gente está vendo em V4, V2, V4, o supradesnivelamento de ST. Um dia, Lê, me convida para falar de eletro, eu volto. E aí, olha só, porque que é tão importante saber em que momento que eu tenho supra. Aqui está em D2, ó, o supra de ST. Aqui está em V2, vou explicar já para vocês. Cada lugar do eletrocardiograma que eu tenho supradesnivelamento é um pedaço do coração. Então, por exemplo, se eu pegar a derivação, né, o eletro, ele tem um monte de derivações.
12 derivações. Cada derivação pega um tequinho do coração. Então, por exemplo, se eu tiver supra em V1 a V4, eu sei que o local do infarto é anterior, é a parede anterior do coração. E assim por diante, né? E por que isso é importante? Para entender a extensão do infarto. E aí, o médico vai decidir se ele vai para reperfusão ou não, se ele vai só tomar bloqueador, se ele vai fazer só a streptoquinase, o fisioterapeuta vai decidir se ele pode começar a mobilização precoce ou não, e assim por diante, muda toda a configuração da equipe multiprofissional. Ali, os marcadores, né, as enzimas, e olha como é importante, a primeira enzima, que é a mioglobina, ela aparece em 2 horas. Se esse paciente chega para você com menos de 2 horas, não tem mioglobina ainda. Então, se eu não sei disso, eu não procuro outros achados. E aí é aquele cara que você manda embora para casa e ele está infartando, né? Muito importante. Para quem é da enfermagem, geralmente a enfermagem faz a triagem desses pacientes pelo protocolo de Manchester, e aí, assim, tem que ter muita clínica na cabeça, porque ele vai triar esse paciente como vermelho, azul, verde, amarelo, né, de acordo com Manchester, e aí, se ele fala que é um paciente azul e ele é vermelho, porque ele pode estar silencioso, ele está na primeira hora do infarto e não teve marcador ainda. É o que a gente chama de zona de penumbra, né? Que eu ainda não tenho as alterações de marcadores, mas eu já tenho a lesão. E aqui, gente, é maravilhoso se você pega esse doente, porque o prognóstico dele muda completamente, né? Tanto no evento agudo quanto nas sequelas que essa pessoa vai ter, entende? Então, eu achei que falar de raciocínio clínico a partir das coronariopatias é muito palpável, né? Traz muitas informações dessas correlações que a gente está falando, né? Mas isso não vale só para as coronariopatias, isso vale para todas as patologias. De novo, tem aquelas que são em rosco, né, gente? Que você vê 320 exames, tem umas patologias aí que você precisa ter mediunidade para diagnosticar, né? Porque nada combina com nada, nada orna com nada. Mas são, na verdade, o viés, né? É a exceção, graças a Deus. Não é a regra. A regra, o raciocínio clínico vai te trilhar no diagnóstico e vai te trilhar no tratamento e no prognóstico. Sem exageros de exames, né, e sem intervenções desnecessárias. E, ao mesmo tempo, com, às vezes, intervenções necessárias que a gente acaba subestimando, né? Às vezes, um paciente que precisa de UTI está na enfermaria, não pode. Se você leva para terapia intensiva logo, você economiza a vida. Esses outros exames, eles são secundários, né? Então, eles são complementares. Para dar diagnóstico de infarto, é muito simples. É clínica, fatores de risco, enzimas e eletro. Isso diagnostica infarto. Agora eu preciso saber o que sobrou do coração, como é que ele ficou. Aí faz o ecodoppler, né? O eco é uma ultrassonografia sofisticada, prima rica da ultrassonografia. Você vê toda a morfologia, a função cardíaca. A cintilografia para ver quais áreas necrosaram, né? Porque a cintilografia mostra se o coração, aquela área está funcionante ou não, né? E a angiotomografia das artérias coronárias, se você for rico, tá? Senão a gente faz cateterismo mesmo, que é mais barato. Todo mundo sabe. Aqui é um eco, né? Aí dá só para a gente entender rapidamente aqui, que eu sei que meu tempo está acabando. Aqui a gente está vendo o septo cardíaco, os átrios na parte superior e os ventrículos inferiores. Ó, aqui tem uma lesão, né? A gente, quando fala de eco, fala em ecogenicidade. Aqui tá hipoecóico, é porque tá bradicinético, o coração aqui não tá trabalhando direito. Tem uma lesão aqui em cima também, mas vamos parar de caçar. Aqui na cintilografia, a gente veria azul e verde se não tivesse funcionante. Tudo que tá vermelho, rosa, é porque tem a atividade adequada. A cineangiocoronariografia, que é o cateterismo, dá para ver o local da obstrução, né? Se tem circulação colateral ou não, e assim por diante. Então, você faz um passeio pelas coronárias. E aí, o que eu faço com esse paciente? Bom, se eu sei o que ele tem e que hora que ele tem, né? Começa lá, controla fator de risco. E lembra que hábitos também faz parte da patologia. Parar de fumar não é fácil, né? Então a gente fala, o senhor tem que parar de fumar, tá bom, né? Você fez seu papel, mas não adiantou nada. Tem que mandar para um programa, né? Antitabágico, porque parar de fumar deve ser muito difícil. Fumar deve ser gostoso, né, Lê? Porque senão a pessoa não viciava, né?
É Ninguém vicia em verdade, óleo de fígado de bacalhau, né? é E verdade. algum negócio bom tem. Aí a pessoa fala, ai, para de fumar, vou dar um soco na cara da pessoa, né? Tem que tratar o tabagismo também, né? E aí controlar fatores de risco, né? Os riscos de reinfarto. E aí a gente brinca, né? Ah lá, a Alice está trazendo o bolo de chocolate que sobrou do ano novo. Como assim sobrou bolo de chocolate? Não existe isso, né? Então mudar hábitos é muito difícil, né, gente? É muito difícil. E aí aqui só um esquema do tratamento. A gente classifica, né, como alto risco para infarto, não o que é uma outra alteração eletrocardiográfica que pode acontecer, o esquema de drogas, a cineangiocoronariografia determina se vai para anjo, se vai para cirurgia, se o tratamento é clínico ou não. E lembra que aqui a gente está falando de medicação, mas que envolve todo o trabalho da equipe multiprofissional, né? Então tem que vasodilatar, tem que reperfundir, prevenir recorrência, prevenir trombose, prevenir complicações, né? Aqui é só um exemplo de cateterismo, mas como é muito longo, eu vou passar um pouquinho para frente para a gente adiantar aqui. Ali a colocação do catéter, tá vendo? Ele vai lendo, vai visualizando tudo. É chique pra caramba fazer cateterismo. É um exame tão velho, né? É um tratamento antigo de 72 já, e que resolve, né? Ali a passagem de um stent, uma molazinha que dilata. E geralmente os stents que a gente tem agora são farmacológicos para não virar curva de rio, né? Senão tudo que passa aí para. Aqui também, a colocação de stent. E os benefícios da atividade física, né, antes, durante e depois as doenças coronarianas, né? Tem vários estudos mostrando que quanto antes a gente devolve a pessoa para a capacidade funcional, melhor vai ser a resposta dele tanto ao tratamento farmacológico quanto às possíveis sequelas, né, que esse paciente tem. E aí eu tenho que pensar em tratar com tratamento aeróbico, com treinamento de força, mas para isso eu tenho que saber toda essa organização clínica para não matar a pessoa. Deus não quer que a gente mata, né? E por último, lembrar que ele pode complicar, pode dar tudo errado. E aí eu já tenho que pensar nisso, que ele pode evoluir com hipotensão, choque cardiogênico, edema de pulmão, insuficiência cardíaca congestiva, ter arritmias que não revertem, né? Fibrilar, parar, né? Fibrilação ventricular é um ritmo de parada cardíaca. Pode ter bloqueio atrioventricular importante, então tem que saber bem eletro para entender o que eu vou fazer com esse paciente. Aqui são só os nossos endereços lá do Clínica Play. Lê, eu sei que eu falo pelos cotovelos, então fiquem à vontade para perguntar. Muito legal, como sempre, a sua abordagem é fantástica, não é à toa que você não dá aula, você dá um show, né? Ah, Deixa seu endereço aí, vamos colocar mais o seu endereço. colocar O lá. Eu acho que tá Instagram. aqui, ó, no primeiro slide. Peraí que eu vou pôr aqui. A gente tem o Clínica Play é o nosso filho, né? A gente pariu agora. E, e o Clínica Play é uma plataforma que aborda aí as várias doenças, assim, com esse pensamento clínico mesmo e de uma maneira multiprofissional, né? Não é uma plataforma exclusiva, né, para fisioterapeutas na minha formação. Não, a gente quer realmente trazer aí todo aquele conhecimento que a gente achou que era desnecessário, né, que você teve na faculdade, e falou, ai, para que eu preciso disso? Vai fazer sentido, né? E vai te ajudar mesmo na conformação da tua trajetória como profissional. Não, perfeito, perfeito o teu raciocínio aqui. Até vou colocar algumas colocações. Fernando Ramos, um grande amigo, um dos grandes executivos, né, da área da saúde, está aqui nos prestigiando. Ele coloca, quando nós Legal. falamos das operadoras, né, Uhum. ele coloca, as operadoras não estão preocupadas com a prevenção e reabilitação, né? Elas Sério. simplesmente pagam caro pela parte curativa, né? E ele fala dos pilares: saúde, prevenção, a parte curativa e a reabilitação. E de Exatamente. fato, né? Se os convênios, né, as fontes pagadoras tivessem um olhar mais para o preventivo, sendo o que eu vejo que está mudando, né? Hoje você tem o gerenciamento dos Sim, crônicos e etc. E incentivasse mais os prestadores, né, os profissionais da linha de frente, a montar essa trilha, como você falou, né?
Então, Lê, mas você sabe que isso, na minha humilde opinião, né? A medicina de alta complexidade ela é muito cara, né? E para o prestador também é bom. Então, assim, dentro de um contexto da saúde de uma maneira geral, como a gente tem uma saúde muito médico-centrista, inclusive, muito pautada em procedimentos, de alguma forma, para algum grupo, isso tem é, benefício, né? um benefício, né? Então, assim, eu acho que agora a gente está reconfigurando um pouco mais, mas ainda muito pautado em quem já está doente. Né? Então, assim, Exatamente. a gente não quer mais que o DPOC interne, que o cardiopata não interne. Então, tudo bem, eu pago o que eu precisar para ele ficar em casa. É muito mais barato do que você deixar esse doente na UTI, por exemplo, ou numa enfermaria que seja. Então, mas precisou ficar doente? Né? Então, assim, mas isso também mostra o tamanho da nossa desigualdade social, né? Assim, Sim, com certeza. a gente viu agora na Covid o quanto morreu de pobre, né? Assim, quem morreu foi pobre. A gente vê que a mortalidade, por exemplo, em Sapopemba foi de 35% dos doentes graves, né? Não de todos os doentes de Covid, mas dos que ficaram graves foi 35%. No Itaim Bibi, no Jardim, foi de 2,4%. Então, assim, é uma disparidade, mas por quê? Porque tem prevenção, né? Porque aquela pessoa que chegou lá, às vezes com 40 anos, super jovem, grave, falava, mas você é hipertenso? Não. Você é diabético? Não. Será que ele não era mesmo? Ou será que ele não era diagnosticado? Verdade. E não tratado? Com certeza. Né? Então, assim, essa disparidade aí socioeconômica que a gente tem acaba trazendo um gasto absurdo para o SUS, porque quando essa pessoa fica grave, ela vai para alta complexidade, não vai ter jeito, né? Sendo que você podia ter tido um gasto muito menor com educação em saúde, com medicina básica e etc. Né? Mas a gente tem que É aquela repensar o famosa modelo atenção, econômico. a famosa atenção primária, né? Então, assim, Exatamente. eu acho que ainda nós, infelizmente, estamos num processo, se me permite a palavra, ainda muito embrionário nisso. A palavra é essa mesmo, é Porque eu acho que a embrionário. gente tem muito a desenvolver. E, infelizmente, né, alguém tem que pagar a conta, né? Então, É. seja o governo, seja a saúde suplementar de uma forma geral, porque hoje as pessoas querem ter uma assistência um pouco mais de qualidade. Então, você, com todos os sacrifícios, às vezes ter um convênio médico. Sim. E os convênios, de fato, se eles não tiverem um controle bem formal e bem rigoroso, realmente vai ter existe um desfalque financeiro muito grande, né? Não Muito. paga, né, não cobra conta, e agora a gente está Exatamente. invertendo a pirâmide, né, então a gente está ficando mais velho, então a gente vai ter mais doenças crônicas, então assim, não se paga, né, não vai fechar a conta, nem da saúde suplementar e nem do sistema único. E o problema, Lê, é que a saúde suplementar, ela sobrecarrega, mas ela esvazia lá no sistema único, que a gente Sim, sabe que a altíssima complexidade quase nunca é coberta, a não ser por essa saúde suplementar carérrima do Sírio-Libanês. Agora, assim, exatamente. ó, quando o negócio fica feio, oncologia e cardio, por exemplo, né, que são duas áreas de muito gasto. Um paciente oncológico é absurdamente caro. E a grande maioria é o próprio médico que está atendendo e fala: olha, eu vou te encaminhar para o SUS. Porque você vai ter acesso ao tratamento. Senão ele prescreve e é claro que a pessoa não vai receber. Então, assim, é muito grave. Porque no final deságua no SUS, no Sistema Único de Saúde. As pessoas não entenderam ainda, né, o quanto é É severo verdade. isso. Né? Ou ainda, a gente tem alguns pacientes, por exemplo, de alta complexidade, que têm saúde suplementar, mas que tomam medicações de alto custo, que quem dispensa é o Sistema Único de Saúde. Né? Então, assim, a gente ainda tem esse custo, tanto do ponto de vista de saúde, quanto do ponto de vista social, né? Eu falo da Covid, assim, porque está muito recente, mas eu faço parte do grupo interministerial de saúde que vai fazer acompanhamento por 2 anos desses pacientes. Então tá pneumo, nefro, neurocárdio e pneumo, nefro, neurocárdio e hepato, que são os órgãos-alvos da doença. E aí, Lê, nós estamos perdidos, né? Porque assim, são pacientes que não vão ter mais capacidade funcional, gente nova, com menos de 60 anos, que vão precisar fazer hemodiálise, que vão, talvez não está precisando de oxigênio agora, mas que não tem mais a mesma capacidade funcional pulmonar, então não vai conseguir voltar a trabalhar. E, enfim, e eu estou falando de gente economicamente ativa, né? Então, o Olha, peso para a Previdência, o peso sim, para o Sistema Único de Saúde e o peso dessa pessoa sair
né, da vida economicamente ativa é muito caro. E a gente ainda não fez essa conta, mas ela vai aparecer. Vai. Fora que já, como você falou, a Previdência Social já tem um rombo aí absurdamente grande, né? Exatamente. Pelo menos as contextualizações históricas dizem que a Previdência já nasceu quebrada, né? Então Mas, ela já nasceu com um rombo monstruoso. né? E como você falou, é um efeito dominó, Isso, que se não aparece agora, em algum momento vai aparecer. vai. A E conta aí, vai pagar, vai é, aparecer. tem que, né? E assim, é por isso que a gente fala tanto do raciocínio clínico, porque a gente tem que entender que eu preciso devolver esse indivíduo para a sociedade o mais íntegro possível, Sim. né? Porque eu estou mexendo em todo o ecossistema. Então não adianta eu resolver lá a coronariopatia agora e esse indivíduo tem insuficiência cardíaca grave, né, severa, que tire ele da sociedade, né, da vida economicamente ativa e que faça ele depender do sistema único de saúde, porque ele vai precisar de respaldo médico pro resto da vida. Agora, se eu tenho um raciocínio clínico elaborado, eu já vou pensar em reabilitação precoce, eu já, né, para devolver de fato essa pessoa para a sociedade. Né? E sem falar na prevenção de fatores de risco, que seria muito mais barato, né? Infinitamente mais barato, né? E é o que eu estava falando, né? Essa questão de mudança de hábitos, a gente mente para a gente mesmo. A gente fala assim: olha, você precisa parar de comer açúcar. Eu não paro, por que eu estou mandando o outro? Olha, você precisa fazer atividade física. Eu não vou. Então, assim, por que eu não vou? Porque e a mesma resposta é para o outro, então vou ter que repensar essa configuração aí de saúde pública desde as bases da educação, né? A gente precisa reeducar as mães, a gente dá mamão com açúcar para as crianças. Aí depois a gente não quer que o adulto se mate de comer brigadeiro. A gente adaptou todo o paladar, né? O paladar do brasileiro, ele é do açúcar. Eu tenho um amigo que é espanhol, ele falou: nossa, os doces de vocês arde a língua, de tão doce que é. Eu fiquei arrasado. Eu falei: como que você está falando mal de brigadeiro? Você é doido? Quer morrer? Né? E a gente não pensa que isso é saúde pública, né? É Que verdade. orientar a mãe desde o nascimento, que ela não precisa dar açúcar para o filho nos 2 primeiros anos de vida, enfim, uma série de coisas que parece tão boba, mas que lá na frente, daqui a 20, 30 anos, isso vai ter um impacto, né, absurdo, né? Mas, de novo, é o raciocinar clínico, né? E não adianta, a gente vai ter que ir de formiguinha, né? Tentar ir formando pessoa a pessoa, realmente. E você vê que hoje, você, além de ser uma grande pesquisadora, uma grande profissional atuante no mercado, é inserida, né, nos principais programas de saúde do Brasil, você percebe que já está tendo essa mudança, né, para os profissionais da saúde com essa montagem de raciocínio clínico ou ainda não? Tá bem incipiente, mas pelo menos agora aparece. Porque Entendi. antes, assim, a gente pensava só em tecnologia, né? Toda vez que você falava de elaboração, de processos de saúde, enfim, e principalmente de prática baseada em evidência, a gente pensava mesmo em quais são os melhores exames, as melhores condutas, a melhor terapêutica, blá, blá, blá. Hoje em dia não, já é mais organizada essa rede, né, de Uhum. organização do pensamento para pensar na pessoa como um todo. E então, assim, já tem alguns pontos e algumas pessoas, vamos falar, muito influentes que já está mudando essa conformação do pensamento. Dentro das escolas médicas, isso já está um pouco melhor, já tem, e principalmente nas grandes escolas, né? Já tem um pouco mais dessa organização transdisciplinar, né? Para a formação não ser tão tecnicista, mas com uma forma de pensar um pouco mais global. Ainda não é o que a gente quer, mas já existe, né? Esse pensamento, essa elaboração. Agora, nas demais áreas, Lê, né, dentro das áreas da saúde, aí tudo que eu tenho que pensar, a enfermagem, a físio, ainda é menor, né? Ainda não tem tudo isso. E qual é a grande referência em termos mundiais que você acha, Rê? Um país que já está bem desenvolvido nessa ação? Então, a gente pensa, assim, na Europa, a gente tem a Holanda, que tem bastante, já é um outro pensamento mesmo de organização da saúde. A Irlanda também, mas a Holanda é impressionante. Eu vou falar de uma coisa muito simples, quer ver? Primeiro que na Europa, de maneira geral, não existe parto cesáreo, né? Parto cesárea é complicação,
Então, assim, não existe optar por parto. Não existe, não existe, não existe essa história. Ah, eu quero marcar minha cesárea. Não, não tem. Então, assim, é parto vaginal. E aí, a gente viu lá a Kate Middleton lá em 4 horas estava em casa. Não é ela, todo mundo, né? Mas todo mundo vai para casa, por quê? Porque é o seguinte, nasceu de parto vaginal, não complicou, tá tudo certo, vai para casa. Porque no hospital pode infectar. O hospital é Sim. sujo, né? Vai para casa, mas vai para casa só? Não é assim. Vai para casa com uma faxineira que vai na casa todos os dias limpar e fazer comida para aquela mãe, para aquela família. A enfermeira passa todos os dias, o fisioterapeuta passa 3 vezes por semana, o médico uma vez por semana. E existe tipo uma telemedicina que a qualquer momento ela pode ligar por intercorrência com a mãe ou com o bebê para fazer a consulta sem ter a necessidade de sair de casa. E imediatamente eles estão lá. Isso eu estou falando de parto, que é uma coisa simples, tudo bem. Mas isso acontece com todas as outras áreas. O pensamento é deshospitalização. Né? Então, assim, Olha. Deshospitalizar. A gente está na contramão do mundo. A gente hospitaliza demais, a gente interna muito. Então, assim, ó, por exemplo, a gente quando fala em atendimento domiciliar, você pensa em doença crônica. Não, lá você tem doente agudo, uma pneumonia ativa, tá com droga, tá com antibiótico. Tá bom, eu vou internar em casa. A pessoa está internada, ela não pode sair da casa dela. Mas então ela está internada, ela vai ter um técnico de enfermagem 24 horas na casa para monitorar, ela vai ter a visita de todos os profissionais que são necessários, vai fazer a medicação em casa. Então, assim, geralmente as pessoas acabam melhorando em 2, 3 dias, porque ela não vai ter infecção cruzada, ela não vai ter imobilidade, porque ela está em casa, né? E olha o custo como é menor, dá a impressão que é muito caro. Mas um leito de UTI para o SUS custa R$ 2.000, seco, sem nada, sem procedimento. Sem procedimento. Então, assim, a gente está na contramão do mundo. E isso, né, toda essa questão da deshospitalização, ela é muito pautada nesse raciocínio clínico. Então, qual que é a suscetibilidade desse paciente de ter outras complicações associadas à hospitalização? Então, esse grande quebra-cabeça que você faz. Agora, se é uma patologia que eu preciso de equipamentos, então, assim, se o cara não tem muita clínica organizada, se ele simplesmente faz um diagnóstico, é isso, ele interna desnecessariamente. O próprio infartado, né? A gente tem consenso. O infartado ele tem que ficar na UTI até 5 dias, até o quinto PIN. Depende. Na Holanda não fica, né? Então ele vai reperfundir o tchau, vai para casa no segundo dia. Mas ele tem um baita suporte em casa, bancado pelo governo. Né? Eles pagam 35% de imposto de renda, mas eles não reclamam. Porque vê o retorno, né? Por motivos óbvios, né, Lê? Eu também pagaria fácil, né? Não tem sistema de saúde suplementar. Eu fui uma espécie de uma colônia de paliativos, né, de paliação, porque lá paliativo é de verdade, né, existe realmente essa ideia do paliativo e classificado por graus de paliação, enfim, e é impressionante o suporte que essas pessoas têm para a manutenção da qualidade de vida, então ninguém fica tratando a doença que não tem mais tratamento igual a gente faz aqui é uma agressão que a gente faz com o doente paliativo. Não, mas aqui mas não vai responder mais que, mas vamos fazer. Né? Agora, vou voltar lá na Covid. A gente tinha paciente que estava terminal em casa, né? Estava lá com um câncer terminal. Fez Covid, entrou em ciência respiratória e entubaram. Peraí. Ele já tinha uma doença terminal. Por que eu vou entubar por causa de uma agudização? É o cúmulo da falta de raciocínio clínico. E de peitar o raciocínio clínico também, né? Porque você tem que assumir que, gente, não tem que entubar um doente que já estava em terminalidade só porque ele está com um novo evento agudo. Ele já era terminal. Não existe isso fora do Brasil, né? Fora do Brasil que eu digo nesses países chaves, entendeu? E aí, assim, a gente ficou 30 dias na UTI, 40 dias na UTI, um gasto absurdo para o Sistema Único de Saúde, tirou leito de outras pessoas, a pessoa morreu, né? Eu não vi nenhum sair desses que estavam em terminalidade e foram entubados. Aumenta a dor, sofrimento da pessoa, sofrimento da família, né? Por falta de conduta respaldada de fato, né? Nesse raciocínio, dessa elaboração. Legal. Não, e o bacana é que, assim, você trouxe a temática da doença coronária, mas, assim, isso aplica em tudo. 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 Então,
é até interessante para todas as pessoas que estão nos assistindo agora, repensar um pouquinho na sua assistência, né? Então, desde aquele paciente, né, que vai fazer um atendimento de uma simples entorse de tornozelo, né, Isso. até nos casos mais graves, como você falou, uma coronariopatia, ou às vezes uma lesão neurológica, né, um AVC. Lê, hoje em dia, o idoso morre no Brasil muito de pneumonia, né? Mas por quê? Porque ele fraturou. E por que que ele morre de pneumonia? Porque resolvem tratar a fratura internando. Um idoso de 90 anos, que já não andava direito. Aí ele não vamos operar uma fratura de quadril. Por que que você vai operar uma fratura de quadril de um idoso de 90 anos que já não tinha marcha? Para ele morrer, porque ele vai morrer com pneumonia. Então, a conduta aí é conservadora, querido, não tem que operar, né? Então, assim, se eu for fazer o raciocínio clínico, eu vou pensar qual é o custo versus benefício de eu ter uma intervenção cirúrgica ortopédica num idoso de 90 anos Alzheimer. Né? O que eu vou devolver de fato de funcionalidade? E quais são os riscos que eu tenho no pós-operatório? Eu não estou falando do intra, porque se avalia muito o intraoperatório, né? O risco de análise de risco cirúrgico, independente do tipo de cirurgia que é feito pelo ASA, né? Que é da da Sociedade Americana de Anestesiologia. Agora eu estou pensando no depois. Aí eu opero uma fratura de quadril de um idoso Alzheimer que eu não vou conseguir reabilitar depois. E aí ele vai ter que ficar acamado por conta da cirurgia num ambiente de hospitalização. Né? Ele vai fazer pneumonia, ele vai. Porque ele está acamado num ambiente sujo, né? Então, assim, é muito complicado mudar essa cultura. E essa cultura, e assim, uma outra coisa que eu sempre falo, quando você tem propriedade do seu raciocínio clínico, você consegue conversar com a família. Porque muitas vezes os profissionais acabam não atuando, né, de acordo com as bases do raciocínio clínico e de toda a organização terapêutica, porque ele não quer confrontar, ele fala, eu vou me desgastar com tudo isso. Mas, se a gente não começa a mudar a cultura da gente, não vai chegar na sociedade, né? Verdade. Eu como leiga, não vou entender o que você está me falando, né? Então, você tem que ter propriedade, você tem que ter coragem, né? E tem que ter certeza do que você está falando. Propriedade, né? Propriedade. E isso, assim, ó, você não precisa assumir para você. Para isso existe equipe multiprofissional, Sim. né? Para isso existe equipe multi. Então, assim, a equipe multi é muito mal usada no Brasil, sabe? Muito mal organizada. A coisa é muito médico-centrista, é desnecessário, é ruim para o médico, é péssimo para a equipe, né? E é péssimo para a sociedade, porque teria uma outra visão das coisas, né? Até porque a gente não sabe tudo. Então, quando você tem uma avaliação multi, o raciocínio clínico também ele é mais elaborado, né? Tem uma outra configuração, porque cada um vai ver a mesma doença com o olhar das ferramentas que tem. E isso que é o complementar, né? É isso que muda de verdade o prognóstico da pessoa. E olha quanto dinheiro é desperdiçado. É muito dinheiro, Lê. É Então, muito assim, dinheiro. quanto dinheiro o governo poderia economizar, quanto dinheiro os próprios convênios deixariam de gastar, na economia que eles iriam fazer, e além da economia, a resolutividade. Né? Então ele teria um paciente com uma resolutividade muito mais efetiva, num custo muito mais baixo. Muito mais baixo. E depois, de novo, né, assim, ter objetivo para aquela pessoa, para aquele paciente, Sim. né? Porque assim, a gente tem muito objetivo de curar, né, a doença. Mas será que é isso mesmo? Né, assim, tá bom, patologia que tem controle, não tem controle, tem cura, não tem cura, mas não é isso. Eu tenho que ter um objetivo para aquele sujeito, dentro daquela situação que ele está, dentro de um contexto global, né? Então, assim, a gente perde dados, inclusive, com relação a indicadores, porque a gente fica muito ligado ao tratamento e à resolução daquela doença especificamente, né? E não do tratamento daquela pessoa como um todo, né? Então a gente acaba se desorganizando, inclusive nesses indicadores, né? Nossa, muito legal, Rei. Deixa eu aqui mandar um abraço aqui para algumas pessoas que não vou conseguir falar todas, que foram tantas, mas agradecer a presença aí das pessoas que estavam nos assistindo, Natália, Cláudia, Rubens,
Cláudia Carini, Fabiana Miyamoto, Luiz Carlos Carvalho, né, Camila Dias, Tatiana Martins, nossa, realmente, e muitas outras aqui, a gente vai ficar acho que a noite inteira Que legal. falando. Mas, olha, foi muito legal. Eu acho que é um tema que daria até para mais lives, realmente, e é uma bandeira que você está levantando, é uma causa, né, que eu acho muito legal. E um dos pontos que você falou que eu acho que é muito interessante é a base. Se você não tem uma base fundamentada na sua formação, né, é o que nós, né, professores universitários, você também sabe disso, é o que a gente incessantemente fala para os alunos: Desesperadamente, né? aproveitem ao máximo, né, porque você vai ser um profissional diferenciado, né? Então, é que assim, né, Lê, a maturidade até, né, que o aluno que está na graduação não tem. Então, se a gente não leva para essa pessoa, e hoje, né, a gente tem uma geração que não respeita título mais, graças a Deus. Dane-se que você é o professor doutor XPTO para eles. Eu acho sensacional. Se eles não conseguem entender o teu recado e entender que aquele recado tem importância na vida deles, eles estão um pouco se lixando pro teu recado. Então, assim, a gente como professor, né, como profissional aí da academia, a gente primeiro tem que largar a nossa arrogância, descer do nosso salto e repensar a nossa abordagem com essa meninada, né? Porque, assim, ou a gente explica que aquilo que eu estou passando para ele tem um motivo de existir de fato, né? E aí você tem que conseguir elaborar e trazer esse raciocínio clínico naquele pedacinho de disciplina, aquela matériazinha que você está dando, né? Porque senão, gente, esse pessoal é do instantâneo, eles resolvem as coisas em 5 minutos. Então, assim, a gente vai ter que se reformular como professor, né? Como pessoas que tentam passar alguma coisa, né? Não, eu acho que até, claro, essa pandemia, ela, apesar das vidas que estão sendo perdidas e tudo mais, eu acho que trouxe, né, praticamente todas as lives, eu acabo tendo esse mesmo discurso, que eu acredito muito nisso. Eu acho que foi um momento de muita reflexão pessoal, né? Sim. Então, assim, de você, poxa, o que eu posso fazer para o próximo? Eu acho que as pessoas estão mais solidárias entre as outras, e acima de tudo, pelo menos os alunos, os graduandos da área da saúde, até mesmo já os profissionais formados, como as pessoas, acho que a área da saúde nessa pandemia nunca foi tão evidenciada. Sim, a gente tem que aproveitar agora. Exatamente, e aí a importância do nosso trabalho, como você falou, poxa, é um momento de fragilidade, onde os profissionais estão sendo muito requisitados. Agora imagina se todos esses profissionais já tivessem lá atrás essa linha, como você falou, essa trilha de raciocínio clínico, será que as nossas ações não seriam mais resolutivas? Sem dúvida, mas sem dúvida. E sabe, Lê, a gente está vendo assim, né, que a curva de mortalidade, por exemplo, na Europa está tendo segunda onda agora, e assim, aumentando o número de casos e a mortalidade não, né? Então, fala assim, mas será que é porque as pessoas ficaram mais resistentes ao vírus? Para mim, não. Para mim é porque a gente aprendeu com o vírus, né? A gente aprendeu com a doença. Então, assim, a gente teve que trilhar apanhando, né, com a doença, aprender a tratar, não tem cura a doença, mas eu tive que aprender, olha que coisa louca, na Covid grave, você não trata Covid, né, você vai tratar outras alterações que a doença te traz, exatamente pensando nessa correlação clínica, né? Quando a gente entendeu que o doente, antes de ficar grave, aumentava o dímero D, que é um fator de coagulação importante, e que ele aumentava transaminases, a gente não associava. Então, o que se fazia? O paciente não tinha dispneia, mandava para casa. Né? No momento, falou, não, dímero D elevado, com ou sem clínica interna, porque ele vai encacar. Em 6 horas, mas esse doente degringola. E assim, é um marcador bioquímico que aparece 48 horas antes. Você não precisava esperar. Né? Então, assim, a gente teve que aprender com a doença. E isso foi muito legal, porque a gente foi obrigada a trocar o pneu lá com o carro andando, mas, por outro lado, a gente teve que revisitar as nossas bases da clínica. A gente teve que revisitar tudo aquilo que a gente entendia. Sabe por quê? Porque era previsível.
Não tinha nada demais ali. Fala, olha, tudo bem que o vírus é bom aí, ele é inventor, mas um monte de coisa que você já podia ter pensado antes. Né? Mas como a gente perdeu a clínica, a gente virou muito ledor de exame, a gente não conseguia, né? Aí depois, opa, não é assim, né? E ó, a pandemia tá aí desde dezembro. Então, assim, demorou para a gente cair essa ficha de uma série de marcadores que são indiretos. Né, são marcadores indiretos. As pessoas falam, olha, teve um monte de diagnóstico que não era de Covid, que era negativo. A gente começou a entender que era Covid por outros marcadores, não precisava a presença do vírus mais, porque o vírus some. Né? Se eu colher um PCR no 12º dia, por exemplo, pode ser que dê negativo, e a pessoa teve a doença. Só que eu vou ter marcadores outros de gravidade que faz parte da tríade da doença. Né? Então, assim, por isso que foi o atestado de óbito de Covid, sim, né? Mesmo o PCR dando negativo. Agora vai explicar isso, né? A pessoa fala que é porque o hospital ganha dinheiro. Ai, meu Deus, que desespero. Aí a gente entende a nossa pandemia de falta de educação, né? Que na verdade foi o nosso maior monstro, não foi o vírus, não foi o corona, não, desculpe. Nossa pandemia foi de verdade de falta de educação no mundo, não foi no Brasil só não, a gente fica chateado, não fica tranquilo, porque eu escutei relatos aí da Europa, de um monte de lugar, falta de educação mesmo, de base, de gente. Enfim, então, a gente teve que reorganizar o nosso raciocínio clínico, que para entender quais eram os implicadores, como que você ia abordar, já que você não tem tratamento para a doença, o que ele faz organicamente que complica, que leva à morte. Aí você teve que revisitar a fisiologia, a patologia, por que descompensa A e B, entendeu? É muito legal, é um quebra-cabeça doloroso, mas é legal de fazer. Não, eu acho que o mais interessante é que com essa lição, né, que nós passamos agora, com esse aprendizado, que esse aprendizado se perpetue. Se Deus quiser, né? Então não é só, acabou, depois da hora que a poeira da Covid abaixar, não, vamos esquecer esse aprendizado, não. Então vamos usar esse aprendizado adquirido para mudar a nossa prática clínica, né? Para realmente a gente se reinventar. E assim, né, Lê, viram que saúde gera riqueza. Né, ou pelo menos evita a pobreza. A gente vai entrar numa recessão econômica, já estamos, né? Mas assim, nunca antes vista na história do mundo, né? A gente está falando de uma crise econômica mundial gravíssima, e que não é para derrubar o mito, né? Porque ninguém ia cancelar as Olimpíadas para ferrar o Bolsonaro, né? Enfim, então, assim, já se entendeu que saúde pública, se ela não é geradora de riqueza, ela pelo menos não é geradora de miséria. Exatamente. Então, a gente comeu uma bola ferrada, porque a gente sabia que ia ter uma pandemia por corona, né? Quando teve a MERS em 2012, por exemplo, já se tinha sequenciado o coronavírus e já sabia que ele podia fazer uma mutação, aí se ele passasse por um outro mamífero e ele ia aumentar a virulência, porque vírus é assim, cada vez que ele muda, ele aumenta a virulência, porque ele é sabido, o vírus quer viver, ele quer, na verdade, para viver, ele precisa de um hospedeiro. Então ele se modifica assim. Então na MERS, o que aconteceu? Eles conseguiram sequenciar o vírus, só que conseguiram segurar a pandemia, a epidemia, porque não chegou a fazer uma pandemia, né? Pegou o Oriente Médio. E aí, os virologistas estão falando, gente, nós estamos entrando na floresta. Aí brasileiro adora falar, o chinês, desse idiota, você entra lá na Amazônia para derrubar um monte de mata, dá para trazer bicho de lá também. Fica tranquilo, que uma hora a gente vai trazer pereba. Então, assim, quando a gente fala em saúde, a gente está falando de uma coisa muito maior, né? Mas, enfim, e os caras, gente, vamos sequenciar. Mas só que como tinha controlado a epidemia ali, parou-se de ejetar dinheiro em ciência para sequenciamento do corona e das possíveis mutações. Aí apareceu o Covid-19, a SARS-CoV-2. E aí, assim, os caras falam, viu, eu avisei, a gente podia ter sequenciado, porque as vacinas são inteligentes. Então, mudou o vírus, beleza, eu mudo a vacina, você consegue. Agora, se não sequenciou inteiro, você vai ter que sequenciar tudo desde o início, para depois fazer a vacina. Então, assim, ó, já perceberam que investir em ciência, não é só em ciência, tecnologia, do ponto de vista, né, porque a gente investe muito em ciência do ponto de vista de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia de informação, em engenharias, e não em saúde. Saúde sempre foi gasto, né? Ciência em saúde sempre foi gasto. E agora já viram que não. Né? Esses laboratórios que estão na frente aí com a vacina são exatamente os laboratórios que estavam sequenciando a MERS.
Então, quando a gente fala, ai, a Sinovac está na frente, que é o do Coronavac, ai, a Pfizer está na frente, o pessoal de Oxford, eles só estão na frente porque eles já tinham material guardado de 2012. Então, eles já tinham uma parte do sequenciamento feito. Então, eles conseguiram ser mais rápido, porque, gente, vacina 4, 8 anos. Então, eles conseguiram sair na frente, agora não precisava disso. Exatamente. Né? A gente não precisava disso. Então, eu acho que essa lição vai ficar. Né? Com certeza. Teve que mexer no bolso mesmo, do mundo. E, infelizmente, algumas vidas, né? Muitas vidas. Foram aí, não foram poupadas. Será que os governantes aí não poderiam também, né, associar a isso e para uma próxima, pegando essa experiência, né, para a gente se preparar, né? E vai ter, né? Não vai ter jeito. Não tem como. E cada vez pior, né? Porque assim, pode não ser o corona, pode ser outro vírus, enfim, outro tipo de agente, mas cada vez a gente vai trazendo coisas que aumentam a virulência, né? Porque o mundo microbiológico é muito mais resistente que nós, eles aprendem a se adaptar ao meio, né? Às condições. Então, cada vez mais agressivo, né? Então, ou a gente tira essa lição, ou a gente está muito ferrado, né? Essa que é a verdade. Exatamente. Olha, Rê, foi muito legal, como sempre, você não dá uma aula, você dá um show, você sabe que eu sou seu fã, o Edu mandou um super abraço, pena que ele não pôde estar aqui hoje. Abraço, fala que eu mandei um enorme para ele. Que ele está em aula hoje, e gostaria muito de agradecer, e já deixar aqui publicamente, né, um convite para você, para uma próxima live, aí, pelo menos para uma não, né, para várias outras lives, mas você falou aí de eletro, já teve aqui muitas pessoas falando, poxa, eu quero. Vamos fazer. O que eu acho mais fascinante da Renata é essa didática que ela tem, e o que eu acho muito bonito, né, com toda essa inteligência, com todo esse know-how, ela passa toda essa informação com uma tranquilidade, uma clareza, uma simplicidade, que delícia, obrigada. Maravilhosa. Então, assim, aprendi muito hoje, né? Como sempre, né? Toda aula sua é um aprendizado. E Rê, fica aqui um convite, vamos nos programar para uma próxima, vai ser um prazer ter você aqui com a gente, né? Queria deixar aí aberto para as suas considerações. Bom, para começar, o convite já está mais que aceito, viu? E assim, nossa, gratidão enorme de estar aqui. Que delícia poder falar de um assunto que para mim é tão caro, né, Lê? A gente, quando resolveu ser professor, é porque a gente acha que informação não serve se estiver só com a gente, né? A verdade é essa, assim. A gente toma isso como missão de vida. E cada pessoa que a gente consegue melhorar, vamos ser egoísta? Cada um que melhora pra gente também, né? Enquanto o direito não for de todo mundo, ele não é de ninguém. Então, assim, não adianta a gente saber um pouquinho a mais, não faz a menor diferença se a gente não consegue atingir, porque nem pra gente não vai ter repercussão. Então, assim, é até egoísta, né, de verdade. Então, é um prazer, é uma honra, uma delícia. Você sabe que você mora no meu coração de verdade. O Lê é um dos grandes presentes que a profissão trouxe. Que coisa deliciosa, também, né, Lê? E assim, é uma coisa que a gente podia ter se afastado, porque a gente trabalhou junto lá atrásão e nunca, né? Porque a gente tá na mesma vibração aí de querer melhorar mesmo. O mundo, nem que seja um tiquinho assim, a gente fica tão preocupado com os grandes projetos, não, vamos fazer o nosso pedacinho assim, que a gente muda um pouquinho aqui, cada um faz o seu pouquinho e com certeza fica grandão depois. Então, gente, muito obrigada. Nossa, não tenho nem o que falar. A minha mãe, ela fala, eu adoro quando você faz live de casa, porque a energia da casa muda. E é verdade, né? Porque eu acho que essa sintonia que a gente faz, eu não gostava de internet, eu achava que era frio. Não é. A gente recebe mesmo a vibração da molecada, recebe mesmo a vibração de todo mundo, e a casa da gente melhora. Porque a gente interage de fato a mente, né? A gente gera, eu acredito mesmo nisso, uma frequência, uma vibração diferente. E a vibração do conhecimento, ela é libertadora. A gente nunca vai se libertar de fato, né, da nossa condição medíocre, se não for pelo conhecimento. Então, é maravilhoso ter tido essa oportunidade. Muito, muito obrigada. Eu estou sempre aqui, hein, à disposição. Me chama que eu volto. Olha, Rê, muito obrigado por hoje.
muitos aqui elogios, ex-alunos, Ai, que alunos, delícia! profissionais, né? O Fernando Ramos, no meu ponto de vista, ele está entre os 3 melhores administradores hospitalares do Brasil, né? Passagem aí pelos melhores redes hospitalares, também aqui presente. Então, isso Que é muito honra! bacana. E é legal porque, como você falou, são sementinhas que nós estamos plantando aí e propagando, né, jogando aí para o universo todo essa nossa energia, podendo passar um pouquinho desse nosso conhecimento, dessa nossa vivência. Por isso que a nossa preocupação, né, aqui na FLZ4 é justamente trazer profissionais com realmente essa energia, com essa desenvoltura de transmitir conhecimento, né? E Rê, muito obrigado por hoje. Agradeço a presença de todos, né? Foi uma das lives aí onde nós tivemos um recorde aí de audiência, alguns alunos aqui, algumas pessoas entrando mais tarde aqui, né? Mas essa live a partir de amanhã já vai estar no nosso canal do YouTube. Então, para aqueles que não tenham acesso lá do nosso canal, por favor, entrem lá no nosso canal, inscrevam-se, porque todas as nossas lives ficam disponíveis lá no nosso canal do YouTube. E, para finalizar, desejo a todos aí uma excelente noite, né? Uma ótima semana, né? E na semana que vem, né, nós teremos aí uma nova live, né, surpresa, vamos começar a divulgar aí mais para o final da semana. E é isso, Rê. Um beijo, muito obrigado por hoje. E a gente te aguarda na próxima. Já vamos agendar e eu já quero começar a divulgar. Combinado, combinado. Estarei Tá bom, presente. Rê? Beijo, obrigado. Gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.